Oi, pessoal. Hoje é quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, e meu querido amigo Laith Marouf, da Itália, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Laith. Obrigado por me receber, Nima. É bom estar com você. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Você pode seguir o Laith em freepalestine.video, está logo abaixo do nome dele. Laith, deixe-me começar com o que está acontecendo no sul do Líbano. Soubemos que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, instruiu o diretor interino do Conselho de Segurança Nacional a enviar um representante em seu nome para uma reunião com elementos do governo e da economia no Líbano. Estão falando sobre os Estados Unidos entrarem completamente na parte sul do Líbano e numa cidade, se não me engano, Ras al-Nakoura. Qual é o propósito dessa reunião? Bem, eles deveriam estar negociando um cessar-fogo real desta vez. O governo libanês enviará um representante. Não sabemos o que vai sair disso, especialmente porque o Hezbollah declarou que não vai se desarmar até que todos os territórios ocupados do sul do Líbano sejam desocupados pelos sionistas e os ataques ao Líbano cessem. Então há uma contradição entre essas duas posições. Mas isso mostra que a pressão está aumentando. Se não houver um cessar-fogo verdadeiro e real até o final deste ano, voltaremos a uma situação de combate total. E o Hezbollah está pronto para isso. Você acha que o Hezbollah terá um representante lá? Ou acha que eles vão acreditar que o governo libanês pode representá-los? Bem, tenho certeza de que o Hezbollah vai conversar com os representantes do governo antes de ir e estabelecerá limites claros sobre o que pode ser negociado. Também está claro que o Hezbollah não fará parte dessa reunião, pois se recusa a reconhecer a existência da colônia sionista. Mesmo os representantes do governo que participarem terão de ficar em uma sala separada, enquanto os negociadores franceses e americanos vão e voltam entre as duas partes, já que o governo libanês não concordará em se reunir diretamente com os israelenses. Isso equivaleria a reconhecer a existência dessa colônia. Quem iniciou essa iniciativa? Foram os Estados Unidos? O governo francês? Quem está por trás disso? A administração Trump. Acho que como o Papa esteve no Líbano nos últimos 2 dias, houve muita pressão vinda da população cristã, especialmente daqueles que vivem no sul do país, para encontrar uma solução para a situação e encerrar os ataques diretos. Sabe, o Papa queria ir até o sul do Líbano, mas o primeiro-ministro Nawaf Salam se recusou a permitir que ele fosse. Então acho que isso, por si só, pode ter levado os americanos e os franceses a tentar encontrar uma forma negociada de encerrar as hostilidades de alguma maneira. Como você vê as prioridades do governo libanês? Eles vão pedir que os israelenses se retirem do sul do Líbano? Ou quais exatamente são seus objetivos? Veja, como o governo libanês não tem poder real no país, é o Hezbollah que detém o poder militar para defendê-lo e para decidir quando fazê-lo. E como o próprio exército se recusou a confrontar ou desarmar o Hezbollah, isso significa que os negociadores que participarão dessas conversas terão de seguir as posições do Hezbollah. Caso contrário, se concordarem com algo que não seja aceitável para o Hezbollah, será basicamente tinta no papel, algo impossível de ser implementado. Portanto, acredito que os representantes do governo e das Forças Armadas que estarão presentes levarão em conta todas as posições do Hezbollah durante as negociações. As negociações, não sei se eles vão falar também sobre a situação em Gaza ou sobre a situação na Síria, porque tudo está conectado.
Não dá realmente para separar ou isolar esses conflitos. A parte sul do Líbano, toda a situação envolvendo o Líbano, a Síria e Gaza, como você vê essa conexão? Eles vão discutir uma agenda mais ampla, mais abrangente, por parte desses países? Parece que a França e os Estados Unidos estão fazendo isso junto com outras partes. Mas até que ponto é sério seguir nessa direção? Sim, é muito improvável que eles discutam Gaza ou a Síria, porque obviamente a Síria agora é um território controlado pelos Estados Unidos. E Gaza, como vemos, está isolada. A prioridade do governo libanês é muito provavelmente encerrar a guerra apenas no Líbano. Isso não significa que o Hezbollah não se importe com o que está acontecendo em Gaza ou na Síria, mas as questões estão separadas neste momento por causa do prazo que os Estados Unidos estabeleceram para as negociações com o Líbano. O fim das hostilidades precisa ser negociado antes do final do ano. Caso contrário, há a ameaça de um retorno à guerra em grande escala. Portanto, acho que não veremos nenhuma discussão sobre o que está acontecendo na Síria ou em Gaza durante essas negociações. A situação em Israel, sabemos que as pessoas lá não se sentem seguras. Elas não sentem que estão em uma posição melhor do que estavam antes de 7 de outubro. Como você vê essa pressão sobre Netanyahu e seu governo? Porque veja, Netanyahu não está lidando apenas com o Líbano. Ontem ele disse que quer negociar com o HTS e com o governo da Síria e agora com a questão do Líbano. Você acha que essa pressão vem do governo Trump ou de dentro do próprio país? Porque Netanyahu está enfrentando essas acusações em Israel e está pedindo ao presidente de Israel que o perdoe. Como você vê essa pressão, vindo de dentro de Israel ou de fora? E qual delas tem mais peso? A pressão interna ou a externa dos Estados Unidos, talvez dos europeus, não sabemos. Claramente, a pressão vem mais de dentro, porque temos acompanhado todos esses relatos e imagens de israelenses correndo para as embaixadas europeias. Especificamente, vimos dezenas de milhares de sionistas indo à Embaixada de Portugal, tentando reivindicar que são descendentes de judeus expulsos de Portugal durante a Inquisição e a Reconquista, e depois tentando obter passaportes portugueses para sair. Tudo isso porque estão preocupados com o retorno das hostilidades com o Líbano. Esta guerra, e a possibilidade de um retorno à guerra com o Irã, é a mais perigosa para eles. E sabemos que o Irã afirmou que não deixará o Hezbollah enfrentar Israel sozinho se uma guerra estourar. Então a pressão está aumentando internamente, porque em grande parte do norte da Palestina ocupada, as aldeias, as colônias na fronteira, menos de 30% dos colonos retornaram. Agora some a isso o medo entre todos esses sionistas no centro da Palestina ocupada, que estão preocupados com o retorno de mísseis e drones vindos do Líbano e com a possibilidade de mísseis e drones vindos do Irã. É por isso que a pressão está aumentando sobre Netanyahu para encontrar uma solução para esse problema. Porque, se a guerra voltar, não há como esses colonos retornarem às suas colônias, certo? Então é aí que a principal pressão está se acumulando. Acho que os líderes europeus e americanos estão todos no bolso da colônia sionista. Veja, estamos aqui em Nápoles. Há apenas cerca de 30 mil judeus em toda a Itália, mas eles literalmente controlam o governo. Eles controlam a mídia. Eles te obrigam, se você postar algo online, no Instagram ou em qualquer lugar, que seja crítico à colônia sionista, eles conseguem que um juiz te multe imediatamente, te façam remover essa postagem e você será multado em 1.000 euros por dia, se não a remover. Esse é o poder de 30 mil judeus italianos, controlando um país de 60 milhões de pessoas sob seu domínio. Então, é claro, não há pressão dos governos ocidentais sobre Israel para mudar seu comportamento.
A pressão que está crescendo dentro da colônia sionista é o que está levando Netanyahu a buscar uma forma de encerrar o confronto militar com o Hezbollah. E devido à posição forte do Hezbollah e à sua recusa em abrir mão de suas armas ou do território do Líbano, que os sionistas atualmente ocupam, é isso que agora os está forçando a sentar para negociar. Espera-se que Netanyahu e os sionistas que o apoiam percebam que é melhor para eles negociar agora do que ter que ir à guerra. Esta reunião é um sinal de que os tomadores de decisão nos Estados Unidos e talvez na Europa chegaram ao ponto de entender que a situação no Líbano não pode ser mudada. Quer dizer, estou falando sobre o desarmamento do Hezbollah, porque a política era o desarmamento do Hezbollah. Esta reunião mostra que essa política foi derrotada ou de alguma forma demolida. Sim, claramente o Hezbollah se recusou a se desarmar. E não há como desarmá-lo sem que os sionistas entrem em uma guerra total. O governo libanês não vai fazer isso. Os americanos não podem lutar essa guerra. Eles estão tentando invadir a Venezuela. Então talvez seja por isso que os sionistas estão tentando negociar agora. Eles estão preocupados que, se entrarem em guerra, os Estados Unidos têm a maior parte de sua marinha e força aérea posicionadas ao redor da Venezuela. Como eles vão prestar ajuda, como fizeram nos últimos 2 anos? Então, sabe, a pressão interna, somada ao fato de que os americanos estão ocupados ameaçando a Venezuela, é o que está forçando os sionistas a negociar. E claro, temos que reconhecer o Hezbollah por resistir às pressões e ameaças feitas contra ele ao longo do último ano. Acho que a escolha para os Estados Unidos agora é ou escalar o conflito no Líbano, sabe, envolver os iemenitas, e você mencionou a guerra com o Irã, ou fazer algum tipo de acordo no Oriente Médio. Afinal, na minha opinião, o objetivo final seria lidar com a situação em Gaza e na Cisjordânia. Você deve se lembrar de que o conflito entre Israel e o Líbano começou por causa do que aconteceu em Gaza, o ataque a Gaza. Said Hassan Nasrallah decidiu defender os gazenses, os palestinos. Essa é a raiz do conflito entre o Líbano e Israel. Sem enfrentar o que está acontecendo em Gaza, na Cisjordânia, e esse genocídio que está ocorrendo, como é possível chegar a algum tipo de acordo com o Líbano, ou talvez até uma nova rodada de negociações entre o Irã e os Estados Unidos, ou com os iemenitas? Sim, veja. Eu acho que obviamente isso ainda não acabou, mesmo que haja negociações agora e um cessar-fogo real com o Líbano. Esta é uma guerra de genocídio e colonização na Palestina que já dura 100 anos. E enquanto não houver uma solução que satisfaça os direitos básicos do povo palestino, de igualdade e de poder retornar às suas casas como refugiados, sempre haverá guerra na região. E enquanto houver guerra na Palestina, ela vai se espalhar para o Líbano, para a Síria, para a Jordânia, para o Egito e para toda a região mais ampla. Isso vai inflamar os sentimentos dos povos árabes como um todo. Isso vai inflamar os povos muçulmanos deste planeta. Então, como vemos agora, os últimos 2 anos foram um grande exemplo de que nunca haverá paz para os sionistas em nossa terra, enquanto eles afirmarem que são o povo escolhido, que estão acima de todos os outros e que podem matar, roubar e saquear, em contradição com o que dizem os 10 mandamentos. Portanto, esta guerra não terminará, mesmo que haja um verdadeiro cessar-fogo com o Líbano. O povo palestino será inovador, como foi em sua resistência em 7 de outubro, e encontrará novas formas e novas tecnologias para resistir à crueldade dos sionistas e do império por trás deles. E isso, por si só, significa que não haverá solução para o problema até que haja o reconhecimento do direito palestino à sua terra, ao retorno e ao fim do apartheid e do regime colonial na Palestina.
Essa é uma questão que a maioria dos cidadãos ocidentais, como aqui na Itália, está enfrentando. Ao vermos como o povo italiano está cansado de seu governo desperdiçar dinheiro e recursos de serviços sociais enviando armas para a colônia sionista ou aumentando os gastos militares da Itália apenas para defender a Ucrânia e a colônia sionista. Assim, desde 7 de outubro, o Ocidente como um todo tem pagado um preço muito alto por defender a colônia sionista. Isso não é apenas uma questão financeira, mas também de estabilidade dessas sociedades, onde têm ocorrido manifestações todas as semanas na Itália, de norte a sul, interrompendo o comércio, o trabalho e as escolas. Portanto, essa não é uma situação sustentável. O que o povo palestino sabe, e o que o eixo da resistência sabe, é que quanto mais essa guerra continuar, mesmo que não seja uma guerra total, mais fraca se torna a posição dos sionistas, e mais fraca se torna a posição daqueles que os apoiam, como os países imperialistas, como a Itália. Por isso não vejo possibilidade de um retorno completo à cessação das principais hostilidades. E observamos, como você mencionou, a Cisjordânia, como ela está se tornando agora um importante centro do conflito, onde todos os dias esses colonos sionistas usam armas de nível militar para atacar vilarejos, matar civis e destruir as terras agrícolas dos palestinos na Cisjordânia. Isso significa que esses colonos não estão sendo dissuadidos. Eles acham que podem continuar fazendo isso. E enquanto puderem, haverá uma resposta dos palestinos e do eixo da resistência, e um retorno às hostilidades em grande escala. Laith, o governo israelense está em processo de construção de muros e barreiras na Cisjordânia para separar os colonos dos palestinos, o povo indígena da Palestina. E sabemos que o governo Trump afirmou repetidamente que não permitiria que Israel anexasse a Cisjordânia. Mas o que Israel está fazendo agora é, de certa forma, uma anexação sem declará-la oficialmente. Porque ao separar os colonos dos palestinos, está se apropriando da terra. Como você vê a situação na Cisjordânia? E quem vai falar sobre o que está acontecendo lá? Sim, a situação na Cisjordânia está definitivamente na pior fase desde 1967. O número de palestinos mortos desde 7 de outubro na Cisjordânia ultrapassa 2.000. Dezenas de milhares estão nas prisões da colônia sionista. Aliás, houve uma criança palestino-americana que foi finalmente libertada há 2 dias, depois de passar 9 meses nas masmorras israelenses sem acusações. E a família dela insistiu que ele fosse libertado, junto com outras 2 crianças palestinas que foram presas com ele, mas não têm cidadania americana. Se aquelas famílias não tivessem insistido para que as outras crianças fossem libertadas junto com elas, aquelas crianças palestinas provavelmente ainda estariam presas. A situação na Cisjordânia é realmente horrenda. Está pior do que nunca e não vai melhorar. Porque agora, se houver um verdadeiro cessar-fogo no Líbano e um verdadeiro cessar-fogo em Gaza, os colonos na Cisjordânia vão enlouquecer. Eles vão querer descarregar a raiva em algum lugar. E é lá que vão fazer isso, contra os civis na Cisjordânia. Então, pelo que vejo, as coisas só vão piorar por lá. Laith, observando a situação da resistência e a luta que eles travaram com os israelenses e o governo israelense, as FDI e suas forças, você acha que hoje, ao olhar para o Iêmen, o Irã, talvez a Síria e o Líbano, como você enxerga os atos de resistência? Você acha que os atos de resistência, da forma como são retratados na grande mídia, foram derrotados? Muitos dos líderes ou figuras mais influentes da resistência foram assassinados por Israel. Como isso influenciou a resistência? E como você vê sua situação atual e seu impacto nas negociações em andamento entre o Oriente e o Ocidente? Estou falando da resistência e dos Estados Unidos junto com os europeus.
Sim, veja, eu estava verificando há apenas alguns dias. Houve um ataque contra tropas israelenses dentro da Síria, na vila de Begin, onde 18 soldados israelenses ficaram feridos. Alguns deles foram mortos, mas os israelenses não admitiram isso. Depois vimos a Força Aérea de Israel bombardear essa vila de Begin, no sul da Síria. Então a situação na Síria, embora os Estados Unidos, a CIA e o Mossad controlem o HTS e o Al-Jolani, na verdade, eles não controlam o território. É uma terra sem lei neste momento. A situação na Síria não está sob controle, e as fronteiras são muito porosas de todos os lados, do lado do Iraque, do Líbano e da Turquia, e há muito movimento de armas e combatentes. O que esperamos é que esse primeiro ato de resistência que vimos na Síria seja apenas o começo. A presença israelense na Síria não é estável, e isso é apenas falando da Síria após a queda do governo Assad. Dá para imaginar que no Líbano nada mudou. O Hezbollah continua forte. Sim, alguns de seus líderes foram mortos, mas a grande maioria de suas armas permanece. No Iraque, as facções de resistência não foram atacadas nem derrotadas. No Irã, novamente, a maior parte de seu poder continua intacta, e o mesmo ocorre no Iêmen. Os Estados Unidos se ocupando no Caribe significa que o equilíbrio de poder na região voltou a pender para o eixo da resistência, mesmo com todas essas perdas, mesmo após o enorme genocídio e a destruição em massa que vimos em Gaza. A coisa mais importante na descolonização ainda é o espírito de resistência. Enquanto o povo ocupado não for derrotado, não importa quantas armas ou quanta força os colonizadores ou ocupantes tenham. Trata-se de quem tem o fôlego mais longo, quem consegue resistir por mais tempo. Vimos exemplos na história, como no Vietnã e na Argélia. Guerras prolongadas que duraram 6, 7 até 10 anos, com enormes perdas para os povos indígenas. Mas no fim, os colonizadores, os ocupantes, tiveram que partir, porque não é sustentável gastar todo o seu dinheiro para colonizar um lugar se não se pode lucrar com isso. É aí que está a batalha. É uma batalha de vontades. O povo palestino recusou-se, por 100 anos, a ser escravizado, e ainda se recusa a ser escravizado. É impossível fazer com que todos os muçulmanos renunciem à sua religião e reconheçam que existe um povo escolhido e que eles não fazem parte dele. Essas são coisas que não podem ser mudadas. Portanto, o projeto sionista nunca iria dar certo desde o primeiro dia, a não ser que cometessem genocídio contra todo o povo indígena, completamente, contra todos os muçulmanos, completamente, o que não vai acontecer. Não estamos nos anos 1700 ou 1600, embora os sionistas desejassem que estivéssemos de volta àquela época. Não estamos lá. Laith, acho que uma das questões culturais e políticas mais importantes seria a comunicação entre judeus, cristãos e muçulmanos. O Papa foi ao Líbano, visitou a região, conversou com as pessoas de lá. Como você vê a influência que ele pode exercer na região? Na sua opinião, quanta influência ele realmente tem? Sabe, muitos cristãos libaneses tinham grandes esperanças com a visita do Papa. Na verdade, no dia anterior à minha partida do Líbano, fui convidado a falar na Universidade NDU, uma universidade cristã. O convite veio do Ministério da Cultura do Vaticano, e eu falei sobre os direitos dos jornalistas. Foi no Dia Internacional pelo fim da impunidade para crimes contra jornalistas. Os professores de lá pertenciam à Diocese da Cultura do Vaticano. Eles me disseram que esperavam levar o Papa ao sul do Líbano, como mencionei, e até realizar um encontro entre a Fundação Sadr, que representa o Imam Sadr, e o Papa. Mas o traiçoeiro e traidor primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, impediu o Papa Leão, de descer ao sul do Líbano. Então o Papa acabou conduzindo seu comboio pela Dahiyeh, o subúrbio sul de Beirute. Foi transmitido ao vivo.
Havia filas de pessoas nas ruas com fotos do Papa na Dahriye, que é majoritariamente uma área xiita. Eles tinham escoteiros juvenis nas ruas, e essa era a esperança que o Papa trazia. Mas depois, houve uma entrevista com o Papa na Al Jazeera, e ele foi questionado sobre a declaração ou a carta que o Hezbollah lhe enviou. Ele disse que a leu, mas se recusou a comentar sobre ela. E ele disse que o Hezbollah deveria depor as armas e buscar uma paz negociada. Agora, minha resposta ao Papa, e essa é a resposta que todo o povo libanês, especialmente os cristãos libaneses patriotas, daria ao Papa, é que o Papa e o Vaticano saquearam o Levante durante as Cruzadas, saquearam as Américas e usaram a religião para cometer genocídio nas Américas e no Levante durante as Cruzadas. Todo o ouro que está no Vaticano, o Papa pode usá-lo para comprar partes da Polônia e da Alemanha para reassentar o lixo da Europa que jogam sobre nós. Os sionistas podem ser reassentados na Europa com o dinheiro do Vaticano, o mesmo Vaticano que colaborou com os nazistas. The Vatican that collaborated with the Nazis. This is our answer as Palestinians, as Lebanese. Esta é a nossa resposta como palestinos, como libaneses, como sírios, ao Papa que quer que nos desarmemos. Que ele diga aos sionistas para se desarmarem e lhes dê dinheiro para irem para a Polônia e a Alemanha. Não precisamos deles em nossa terra. E se o Papa não pode defender os locais do cristianismo no Líbano e na Palestina da destruição sionista, então por que ele é sequer cristão? Por que ele sequer se chama cristão? Se não pode defender a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, ou a Igreja da Natividade em Beit Lahem, ou os locais de Maalula, na Síria, as igrejas mais antigas do mundo, onde as freiras de Maalula agora são refugiadas no Líbano, obrigadas a não falar sobre o que lhes aconteceu quando o ISIS entrou em Maalula. Not to talk about what happened to them when HTS entered Maalula. We don't have images of what happened to the churches of Maalula. Why isn't the... Não temos imagens do que aconteceu com as igrejas de Maalula. Por que o Papa não está pedindo por isso? Infelizmente, a Igreja Católica, liderada pelo Papa, ainda é um órgão imperialista. Ela ainda não se arrependeu dos crimes que cometeu durante as Cruzadas, nas Américas, ou durante as eras nazista e fascista aqui na Itália. Portanto, esta é a única mensagem que podemos enviar a este Papa. Tínhamos algumas esperanças, mas obviamente essas esperanças foram mal colocadas. Laith, muito obrigado por estar conosco hoje. Eu sei da situação. Você está nas ruas da Itália e foi um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Olha, estamos filmando aqui na Itália. Fomos de Gênova a Milão, depois a Roma e Nápoles. Estamos filmando sobre o movimento pró-Palestina na Itália e a história do trabalho antifascista e antisionista neste país. Esta é a segunda turnê. Fizemos a Grécia há algumas semanas e o conteúdo ainda está sendo publicado. Esperamos que as pessoas possam fazer doações acessando nosso site para nos apoiar. E estamos indo para a Venezuela. Para todos os nossos espectadores, antes que a guerra contra a Venezuela comece, esperamos chegar lá na próxima semana. Então, por favor, façam doações para Free Palestine. Esse vídeo será o único, trazendo conteúdo da Itália e da Venezuela sobre a luta anti-imperialista e anti-sionista. Muito obrigado, Nima, por me receber. Por favor, vá até lá e apoie o Laith. Ele está fazendo um trabalho fantástico com suas reportagens. Muito obrigado, Laith. Até breve. Tchau. Besrang.